O entendimento claro das Escrituras demanda estudo e conhecimento. Nem sempre as traduções fornecem o significado específico que o autor queria passar. Por isso, é importante recorrer às línguas originais em que a Bíblia foi escrita, o hebraico e o grego. Como deve ser feito o estudo do Antigo Testamento? Como o hebraico pode nos auxiliar a compreender melhor as Escrituras? No programa de hoje, Cássio Miranda recebe o pastor e professor de hebraico, Tarcísio Cacheta. Começa agora mais um programa Mente Aberta aqui da Rede Super. E hoje eu tenho o prazer de receber o professor Tarcísio Cacheta. Professor Tarcísio, professor de línguas originais, professor de hebraico, professor de grego na Faculdade Batista de Minas Gerais. E para mim é uma honra. Tarcísio, seja muito bem-vindo, querido, ao nosso programa Mente Aberta. Prazer, Cássio. Você até me promoveu a professor de grego. Você acredita que eu já dei aula de grego também? Mas na faculdade é só hebraico, né? Mas você fez letras, você fez teologia, então você transita bem na área da linguagem, né? Sim. Agora, por que hebraico, professor Tarcísio? Por que essa paixão pelo hebraico? O hebraico começou com uma surpresa maravilhosa. No último ano do seminário, naquela época a gente falava primeiro, segundo, terceiro e quarto anos, não era período, né? E o hebraico era no último ano, então tive contato com a PUC e aí tinha um curso de hebraico moderno, e aí acabei me apaixonando pelo hebraico. Uhum. Agora, dizem que muitos acham o hebraico mais difícil que o grego. É difícil comparar uma língua com a outra, não é, professor? Toda língua basicamente é difícil, uma língua nova sempre é difícil, é um grande desafio. Agora, a escrita hebraica ela é mais complexa do que o grego, já que o português vem do latim, do grego, então os alunos, especialmente, por exemplo, as maiúsculas do grego, são muito semelhantes ao nosso alfabeto, e o hebraico é totalmente diferente. Então o susto está nas letras, no tipo da letra. Uhum. Mas a gramática hebraica é muito mais simples do que a gramática grega. É interessante que, preparando esse programa, aqui na produção da TV, né, poucos ali fizeram teologia e alguns comentando, hoje o programa é sobre árabe. Eu falei, não, é sobre hebraico, porque a grafia do hebraico tem algumas semelhanças com o árabe, até no sentido da ordem, não é isso? Em termos da grafia em si, não, mas da pronúncia das palavras. Sim. Por exemplo, o shalom em hebraico e salam em árabe, então são línguas irmãs. São línguas semíticas que se escreve da direita para a esquerda, então são línguas irmãs. No caso, então, da Bíblia hebraica, né? Nós temos hoje Antigo e Novo Testamento, nós lemos da esquerda para a direita, sejam os livros, né, de Gênesis ao primeiro, Êxodo e assim vai. E quando a gente pega na linha, a gente lê de cá para cá, da esquerda para a direita. Isso. Como é que era a Bíblia em hebraico? Então, o hebraico se lê da direita para a esquerda, de cima para baixo, e quando você chega no final da página, aí você vira. Então, por exemplo, estou com uma Bíblia hebraica aqui, você abre como se fosse... Na última capa. Isso, como se fosse no final, e vem andando... Inclusive, você está com a Bíblia, se o senhor puder... Mostra, está pequena a letra, só para a câmera pegar aqui, a Bíblia do pastor Tarcísio é uma Bíblia hebraica, isso... Isso, então, aí você lê da direita para a esquerda. Isso, levanta só mais um pouquinho sua mão. Não, isso aí vai ficar perfeito. Isso. Então, esse é o hebraico. A ordem dos livros, ela é diferente da ordem das nossas Bíblias em português. As nossas Bíblias vêm mais da Septuaginta. Isso. Então, por exemplo, o Pentateuco é a mesma ordem. Aí quando chega em Josué, aí nós temos os profetas. Aí Josué é considerado um livro profético. Não é histórico. Não, aí entra como Josué, Juízes, Samuel e Reis, como os primeiros profetas. Aí vem Isaías, Jeremias e Ezequiel. E os 12. Aí os 12 estão na mesma ordem nossa, que de Oséias até Malaquias. E por fim, uma terceira divisão chamada os Escritos, começa com Salmos e termina em Crônicas. São os mesmos livros do Antigo Testamento, porém a ordem é um pouco diferente. Uhum. Agora, qual a utilidade de se estudar hebraico? Eu já te falei isso, eu tive muita alegria de estudar hebraico quando eu fiz seminário,
Eu fiz hebraico com o professor Carlos Oswaldo Pinto. Carlos, Que é um nome... é uma referência. E ele está com o Senhor, e o Carlos conseguiu trazer para a nossa turma um amor pelo hebraico, porque a gente fazia tradução na hora da sala de aula. Por que o hebraico é importante? Né? Para quem está assistindo a gente, que fala assim, não, hebraico, misericórdia. Essa é a primeira reação dos alunos, né? Depois eles vão vendo a importância, porque o hebraico vai abrindo o entendimento do Antigo Testamento. Quanto mais entendemos o Antigo Testamento, melhor entendemos o Novo, já que o Novo, a sua base é o Antigo Testamento, era a Bíblia que Jesus lia, que Jesus e os discípulos, né? O Novo Testamento ainda seria produzido ainda, os livros. Então, ele ajuda a clarear, assim como o grego vai ajudar muito lá no Novo Testamento e ajuda no Antigo também, por causa da Septuaginta, da tradução que os judeus fizeram lá em Alexandria, no Egito, a partir de 250, mais ou menos, antes de Cristo. Então, o grego também auxilia. Sim. Agora, vamos tentar caminhar um pouquinho no hebraico, né? Vamos fazer análise de algumas palavras, né? As palavras aparecerão na tela, e o senhor vai dizer para a gente, né, a pronúncia correta. Eu não vou me arriscar muito aqui, não, né? Mas vamos começar, por exemplo, com a palavra lo. Né? É da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. É o lamed e o vav. Você tem o lamed e o vav, foi bom você falar isso, e você tem o lamed e o aleph. Tá. Então aparecem duas palavras, e aí nós temos um texto. Segundo o livro dos Reis, Sim. capítulo 8, verso 10, que o texto, num primeiro momento, parece que o profeta Eliseu está mentindo. Porque ele diz para o mensageiro do rei da Síria que o rei sararia, mas que na verdade Deus havia mostrado para ele, para o profeta, que o rei morreria. Aí como que ele diz que o rei vai sarar e o rei vai morrer? Então esse lo, como ele tem a mesma pronúncia, como você falou, o lamed com o vav, e o lamed com o aleph também dá lo, com o aleph é não. E com o vav é para ele. Quer dizer, diga, não, ele não sarará. Aí se você traduz lo com vav, diga para ele sarará. E não que ele não sarará. Foi um problema chamado de homofonia, né? Um problema que é o mesmo som, porém um significado diferente. No caso da Bíblia hebraica, do texto hebraico, esse texto é o mesmo texto que um judeu lê? É o mesmo texto que o judeu está lendo na Bíblia hebraica, é o mesmo texto. Então, como que a gente soube que houve um probleminha aí desse lo? Outro manuscrito aparece com o vav, né? Então, vamos dizer assim, que corrige um erro de um copista. E é importante, né? Porque muito importante. Um diz que não sarará e outro diz que diga a ele que ele sarará. Diga que sarará, mas o Senhor me mostrou que ele morrerá. Como assim? Não, diga, olha, não sarará, pois o Senhor me mostrou que ele vai morrer. Esse é o texto correto. No caso, a Bíblia hebraica, porque nós, às vezes, a gente fica assim, meu Deus, como é que eu sei que esse livro é palavra de Deus? Como é que eu sei que ele é inspirado? Como é que o Antigo Testamento em hebraico foi preservado e ele é aceito pelos judeus? Como é que é isso? Então, havia um escrúpulo muito grande na própria... não só na escrita do texto, mas na preservação do texto. Por exemplo, o próprio nome de Deus, todo o cuidado que se tinha para escrever o nome sagrado, que são 4 consoantes. E esse texto, primeiro, ele foi contado, muitas histórias foram sendo passadas oralmente, até chegar Moisés, cerca de 1400 a.C., e aí Moisés então começa a escrever. Aí tem revelação, tem inspiração e tem tradição. Sim. Né? As histórias que eram passadas de pai para filho. No caso do lo, se for uma tradição oral, pode ter trazido esse problema. Sim, por tradição oral, um copista que... vamos que você seja o copista, e eu estou ditando para você. Você escuta lo, escreve um que significa não, quando na verdade seria para ele, porque é o mesmo som, porém significado diferente. Nós acabamos falando de vav, de lamed, de aleph, são letras hebraicas, né? No caso, o senhor falou, pastor, que o nome de Deus são 4 consoantes. Isso.
Tem um outro texto aqui, por exemplo, uma outra palavra, Yesh, que vai aparecer na tela. Ali, essa palavra Yesh, por exemplo, tem como se fosse um tridente aí, que é uma consoante, é isso? Isso, é um SH, um som de CH português, um X. E onde que está ali a vogal? Então, a vogal eu até coloquei numa cor diferente, é o que está embaixo. Sim, os dois pontinhos. Os dois pontinhos. Que é um som de E. Tem um som de E. Então você tem Iesh e você tem Ish. Ish. São duas palavras. Ish eu acho que eu lembro. Não vou arriscar. Pode arriscar. Não, o que eu não sei, tem Ish e tem Ishá. Isso. Não é isso? Ishá é o feminino de Ish. Ish é homem? Homem, marido. Eu sempre trocava sus com sussá, que é cavalo e égua, e Ishá. Mas eu sabia que o A era feminino. Então, essa letrinha embaixo, esses dois pontinhos, ou esse um pontinho aí, é a vogal. Isso, essa vogal não existia na época até mais ou menos o ano 700 depois de Cristo, ainda não existiam esses pontinhos. Só as consoantes? Só as consoantes. O alfabeto era só consoante. Por exemplo, até o rei Salomão, o rei Davi, o rei Davi e Salomão não tinha nenhuma indicação de vogal na escrita. Elas existiam na fala, mas não na escrita. O pessoal chama isso de massorético? Porque o grupo de estudiosos, linguistas e gramáticos que criaram esses sinais, não só as vogais, semivogais, pontuação, acentuação, eram conhecidos como massoretas, que vem de massorá, que significa tradicional. Então, a tradição, os tradicionais, quer dizer, os que queriam preservar a palavra de Deus. E foi importante no sentido da sonoridade, né? Porque só a consoante nem sempre você acerta. Né? Porque uma palavra sozinha, ela pode ter vários sons sem as vogais. Aí, quando os massoretas criaram as vogais, aí não tem mais problema. Então você consegue ler qualquer palavra hebraica com o seu devido som. Agora, no caso que a gente viu a segunda imagem, do né? Yesh, do Ish. Então, esse é um texto lá em Provérbios 18, 24, que dependendo da versão que você estiver usando, uma versão diz, olha, quem tem muitos amigos, tem-nos para ruína, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Isso. A outra versão diz, olha, quem tem muitos amigos pode congratular-se, pode ficar feliz, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Então esse Ish aqui, ele pode ser traduzido da mesma forma que o Yesh. Existe um paralelismo, quer dizer, o segundo verso ele seria sinônimo do primeiro, Isso. Ou antônimo, ou complemento, etc. Então o que acontece? Esse Ish que começa o verso 18, o 24 do Provérbios 18, poderia ser traduzido, há amigos para ruína. Porém, há um amigo mais chegado que o irmão. Então aí resolveria um problema de tradução. Perfeito.